Ok? Dando continuidade, mais uma vez agradecemos ao vereador. Bom, neste momento convidamos a terapeuta Adeilde Marques, presidente da Federação Nacional dos Terapeutas, para proferir a palestra magna, uma visão sistêmica da história do profissional terapeuta. Eu vou descrever aqui o currículo dessa que, para mim, é uma pequena notável. Presidente da FENAT pelo quinto mandato, bacharel em matemática pela UFPB, bacharel em jornalismo pela UNIT Sergipe, pós-graduação MBA em gestão estratégica pela Uinter Paraná, terapeuta floral desde 1980. Abandonou o consultório em 2005, dedicando-se exclusivamente ao trabalho pela organização da categoria. Criou a identidade do trabalhador terapeuta, que até então não havia. Criou as sugestões de projetos de lei para a Câmara e Senado. Eu vou fazer uma observação, copiadas até hoje. E até o momento continua na busca pela regulamentação e criação do Conselho Federal dos Terapeutas. Adeilde Marques. Eita, chegou a hora de abrir as vistas, né? Porque a gente está no momento de ampliar a visão. E diante de tanta. Prefeito, o senhor gostaria de vir para cá? Nesse momento em que o mundo está atravessando, né, com tantas. Eu diria que é a separação do joio do trigo, muita inversão de valores, como a professora Marlene bem colocou. A gente está trazendo também essa visão. Quem era aquele terapeuta do passado? Como é que ele passou até o momento de hoje, né? Quais os altos e baixos passados por nossa categoria. Então, vamos conhecer essa realidade, trazendo uma visão que eu acredito que até hoje ninguém trouxe, não. Mas eu digo que a inspiração, né? Eu me preocupava muito. Primeiro, de onde a gente vem, né? Aquela coisa. Como é que começou isso? E consegui descobrir. E vocês vão ver agora. Isso aí ele já colocou. Uau! Então, tá meio que o terapeuta, ao longo da história, é uma visão sistêmica. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido. O objetivo é, assim, refletir sobre a trajetória desde os primórdios da humanidade e o legado deixado pelos antigos terapeutas. Também, tecer relações entre os antigos e os atuais, até hoje, conectados, tá? E eu vou trabalhar tudo em cima de cronologia. Os períodos, que aí eu acho que vai ficar mais fácil de entender até onde como a gente está hoje. E a primeira pessoa que já se fala, né, que ele já reconhecia o terapeuta foi Homero, olha o período. Ele foi de 928 antes de Cristo até 898 antes de Cristo. Imagina. Vamos pular para outro período agora, um pouco mais, eu diria que para frente, só que na época é para trás, né? Em 600 antes de Cristo a 501, como é que se lidava com a saúde nesse período? Cultuava-se o deus grego Esculápio, tá? Que é o deus considerado, era já considerado o deus da medicina. E aí, a busca pela cura era pela fé. Então, o que que aconteceu? Criaram mais de 300 templos ao longo da orla do Mediterrâneo, como eles colocam, né? E também da Europa Ocidental, para o quê? Acomodavam os doentes em pavilhões
para serem purificados, eles usavam óleos, né? Banhos e jejuns, na época era assim. E acreditava-se que o deus Eusculápio os curaria durante a noite. Está dando para ouvir direito? Então, era assim que eles acreditavam. Que hoje a gente está voltando um pouco a isso, né? E foi em um desses templos que apareceu o nosso Hipócrates, que é nosso até hoje, que a gente vai resgatar. Vamos lá. Ele era um médico grego, considerado o pai da medicina, né? Foi o mais célebre médico da antiguidade, médico natural, certo? Não é a medicina alopática, é a medicina natural. E iniciou o trabalho dele através da observação. Essa é a medicina, a verdadeira medicina. Antes de Hipócrates, quem exercia a medicina eram sacerdotes de Esculápio, aquele que eu acabei de falar, tá? Ele criou o símbolo da medicina, que é aquele bastão conhecido até hoje, usado até hoje, né? Criou a doutrina dos quatro humores. Ele criou o juramento de Hipócrates, utilizado até hoje pela medicina. Daí ser considerado uma das figuras mais marcantes da história. E ele dizia: a natureza, encontra um meio para a cura. O que é que o terapeuta faz? Hello? Então, olha só que interessante. O primeiro encontro, eu diria que de terapeutas, né? Aconteceu em 332 a.C. Foi um encontro de civilizações. Nessa época eles já queriam se comunicar, queriam se encontrar, queriam entender o que estariam fazendo. E aí muitos sábios desses países todos aí, que eu não vou ler, eles se reuniram para discutirem saberes, tá? E eram homens e mulheres, mas celibatários, né? Eles escolhiam o celibato para estarem purificados. E aí, quem melhor descreveu sobre o terapeuta, no geral, né, que vem nessa trajetória, foi Fílon da Alexandria. Até hoje, esse livro é muito estudado, A Vida Contemplativa, Terapeutas. E ele dizia que eram grupos que viviam em monastérios, a- praticavam meditações, reflexões, buscando curar os próprios defeitos. A maior preocupação deles era curar a si próprio, em primeiro lugar, para depois curar o outro, que é o que a gente está, digamos que em algum momento agora, tem grupos fazendo isso. Tá, é uma retomada, vocês percebem? Nós, terapeutas aqui, acho que estão percebendo essa mudança, mas não conhecem esse viés. Quando pegar esse fio, vocês vão mudar. É muita confusão até agora, mas vocês vão ver. Vamos lá. O termo terapeuta tem dois sentidos: servir, cuidar, render culto. E tratar e sarar. Isso que eles trazem já desde lá. Eles acreditavam que precisavam curar a doença no campo sutil, porque é do campo sutil que passa para o corpo físico, né? E aí, nesse período, agora já em 129, depois de Cristo já, né? A 216 aparece o Galeno, que era um médico e filósofo romano, que é o pai da farmácia até hoje, né? Que é o pai, eu diria que até da alopatia mesmo. Era um médico investigativo, teve muitos trabalhos, né, livros, enfim. Vamos seguir? E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Prestem bem atenção a essa forma de observação. O Hipócrates, o período dele, ele criou essa escola de Kos, deu origem às tendências humanísticas, vitalistas e antroposóficas, olha a linha, né? E ele defendia a medicina do doente. Era essa a medicina dele nesse período. E unidade vital, unidade cósmica. Imagina a conexão que ele faz, que é o que a gente está tentando trazer de volta nesse momento. E aí, onde é que ele cai? A medicina natural. Nós somos esta linha.
Nós estamos ainda nesta linha, precisamos só reativá-la, que está meio perdida e vocês vão entender como é que se perdeu. Enquanto o Galeno, quando apareceu, ficaram essas duas correntes até hoje. Ele criou a escola de Senido, deu origem às correntes materialistas, organicistas, mecanicistas e antivitalistas. Galeno ele defendia a medicina da doença até hoje, não é isso? E desconhecia a força vital, que era a base do Hipócrates. E aí ele criou a medicina alopática. Entendido até agora? Vamos seguindo. Ao longo da história, volte aí, por favor. Ao longo da história, isso é importante entender, houve sufocamento das tendências hipocráticas, tá? Mas as duas tendências continuam até hoje. E de lá para cá, até hoje, nossa categoria de terapeutas naturalistas hipocráticos está sufocada ainda. Mas vamos limpar essa energia. Vamos lá. Então, vamos ver a entrada das tais medicinas integrativas, né? Enfim. Na década de 30, 40, apareceu a medicina popular, que não estava em nenhuma das duas linhas, ok? Antropólogos, nesse período, eles tinham curiosidade, queriam entender como é que as culturas, né, nos diversos locais tratavam a cura. Isso aí é uma outra corrente, vocês vão entender. Na década de 60, ganha força a medicina alternativa. Volto a repetir, não está em nenhum dos dois pilares mostrados, tá? Prestem bem atenção nisso. Sendo integrada, olha só, por alguns profissionais das práticas oficiais da saúde, já lá em 40, tá? Na década de 60, primeiro foi a medicina popular, depois essa alternativa, né? E aí, nesse período, começa a disputa entre a medicina alopática e esse grupo que estava nascendo aí, que eu chamo de terceira via. Você vai entender. Em 80, já passou de alternativa para complementar, lembram? Teve toda essa passagem, mas foi assim, dentro desse viés, tá? Que eles queriam trazer, quando criou na década de 80 a medicina complementar, desde o início, fez sempre com a visão de agregar. Tudo nisso. Então, eles queriam trazer para o campo da saúde as práticas não Mas, convencionais. Ok? E aí aparece essa bênção, que eu digo que depois de Hipócrates foi ele, porque o sonho dele era retomar a medicina hipocrática, a medicina raiz, como diz meu colega aqui. Então, Fermín Cabal, era um jurista assim, renomadíssimo. Só que ele decidiu ir para a China para estudar a medicina chinesa, acupuntura e tal. Pronto. Aí virou a cabeça do homem. Se apaixonou. E aí, o que, que ele fez? Introduziu a acupuntura na Espanha, que ele era da Espanha. E lá, ele criou o Conselho Nacional de Colégios de Médicos Naturopatas na Espanha. Uma retomada do Hipócrates, né? Em 84, ele criou o CIAMAN, Confederação Internacional Associativa de Medicinas Ancestrais Naturais, linha hipocrática. Tá? Fiquem sempre com essas duas linhas na mente. Tem coisas aí. Em 86, ele queria instituir as medicinas ancestrais no mundo. Ele tinha muito dinheiro, né? Tinha que gastar. Então, ele passou a visitar países, inclusive o nosso Brasil. E aí aconteceu aqui, em 1990, o primeiro Congresso Mundial de Terapias em Minas Gerais. Tem gente que conhece as figuras aí. E lá foi criada a FENAMAN, tudo oriundo do CIAMAN, criado pelo Cabal. A FENAMAN, Federação Nacional de Medicinas Ancestrais Naturais, agora é recente isso. Eles estão vivos ainda, o que assumiu como presidente, Marco Aurélio Cosi, que é o mais alto, ele assumiu esse papel aqui.
no Brasil. Em 92, aí começou um pequeno movimento, tudo baseado no que o Cabal tentou trazer a medicina hipocrática para aqui. Aí acontece o terceiro Congresso Mundial de Medicinas Ancestrais Naturais, é criado o CICIAMAN, Comitê Científico Internacional Associativo de Medicinas Ancestrais Naturais, com o objetivo de prestar serviços a CIAMAN do Cabal, ok? E também para formar acervo científico, pedagógico, didático, de todas as práticas empíricas e científicas, objetivando sair do domínio popular, das simpatias que o grupo de antropólogos foi buscar. Eles foram buscar como é que se curava através da simpatia e outras coisas. Esse grupo aí tentou trazer para o lado científico, ok? E em 95, criou-se a primeira universidade, a Open University Internacional, Instituto Vida Natural, dirigido por Dr. Wilson, que está vivo ainda. Tanto ele, e tem uma outra pessoa que eu descobri agora no Amazonas, que também fez parte desse grupo. Ele queria servir de clínica e escola. E aí o que acontece? Nessa escola, começa o José Alberto Moreno, ele dava aula de homeopatia. O Rogério Fagundes também, todos estão vivos ainda. Dava aulas de quiropraxia e vários outros. E formaram muita gente dentro dessa linha hipocrática. E aí começam movimentos, né, no Brasil. 95 a 97 começam workshops, vivências, tudo dentro dessa linha também. Em 97, aconteceu o primeiro encontro de psicossomática para comemorar os 100 anos de Reich. E aí eles juntaram tudo, né? As práticas alternativas. No Brasil, eles juntaram as antigas, que é a medicina natural, as novas, que é yoga, massagens que foram surgindo, as místicas e divinatórias, tarô, cristais e etc., que o Cinti de São Paulo tinha dentro do seu estatuto tudo isso junto e misturado. Enquanto que a FENAT, ela escolheu o caminho o que se pregava como terapia da OMS, Ministério do Trabalho, e as que a FENAT foi também criando. E aí, todos nesse período buscando renovação social no movimento da contracultura. Mas ninguém tinha a clareza. Tudo um aprendizado, né? No período e até hoje. Aí vem o segundo ciclo. Nesse segundo ciclo, um terapeuta resolveu fazer uma vivência e colocou mais de 400 pessoas que estavam participando em crises. Olha só, crises esquizoides. E aí precisou da interferência dos outros palestrantes para controlar, e aí eles pararam o movimento. Infelizmente. Houve essa freada. Vamos lá? Em 97, as terapias naturais foram legalizadas nos Estados Unidos e Porto Rico, mas as energéticas, radiestesia, magneto, né, bioenergéticas foram caladas. As influências da revista Planeta foi uma revista que deixou muito documento desse período. Também acabou. E aí surgem também sindicatos nacionais, né? No período surgiu o Sinti, em 97, que era o único sindicato, mas já foi um movimento sindical dentro do Ministério do Trabalho, né? Dentro desse campo. Cursos, associações, enfim. Aí vamos lá. A Organização Mundial de Saúde criou também, nesse período, o Programa Internacional de Atendimento Primário em Saúde e incorpora as terapias, tá? Em 80, 73 a 80. E aí eles entraram com esse de terapias, reconhecendo a OMS, tá? Em 2001, o que é que o Ministério do Trabalho faz quando ele vai classificar um grupo de práticas, né?
ele vai observando, apareceu um grupo de, vamos lá, de sapateiros. Aí aparece 1, 2, 10, 50. Opa, então vamos dar um código. Esse é o papel do Ministério do Trabalho quando cria a CBO, certo? E aí o Ministério do Trabalho criou para essas terapias, já introduzindo os terapeutas, que na época só tinha quiropraxia, tá? Aí eles incluíram esses. Isso em 2001. E as que são chamadas ocupações. Tudo que o Ministério do Trabalho, através da CBO, faz é criar um código para ocupações, não é profissão. E aí, né, entrou também a acupuntura, a homeopatia e essas que estão aí. Nesse período, os direitos que eram respeitados eram somente dos conselhos. Nós não, até hoje. E aí começam leis, algumas leis também de reconhecimento. Lei estadual de Santa Catarina, onde, para exercer a ciência da saúde, deveria, já uma forma de organização, né? Deveria possuir diploma, título, grau, certificado, etc. E deveriam ser devidamente registrados no órgão competente, que a gente pede até hoje. Aí vem outro projeto de lei, ah, também pedindo a regulamentação do terapeuta em medicina natural, senador Valmir Campelo. Mais para frente, em 95, o Fernando Henrique também queria reconhecer a técnica em acupuntura, mas queriam. Mais para frente, 2001, Celso Jatene consegue aprovar, tá? E Marta Suplicy sanciona. Terapias naturais na Secretaria Municipal de São Paulo, que até hoje tem um trabalho fabuloso. Também a Prefeitura de Guarulhos faz um trabalho magnífico em relação a isso. Vamos lá. E aí começa o nosso movimento, tentando retomar. Em 2000, por conta dessas coisas todas que aconteceram, era um grupinho de terapeutas, um grupinho que tinha poder aquisitivo, mandava apanhar alguém fora do Brasil, ir no Brasil, para dar cursos, aqui em Aracaju acontecia, para 5, 6 que tinham poder aquisitivo, só eles tinham conhecimento também, né? E aí, em 2003, 2001, a gente trouxe o primeiro curso aberto aqui em Aracaju. Por isso que a gente disse, onde tudo recomeçou, em 2001. Como na época eu estava recém-formada em jornalismo, toda a imprensa, até em horário nobre, divulgava tudo. Tem pessoas da imprensa aqui que acompanham esse período. E aí, depois desse período, 2001 a 2003, já tinha um bocado de terapeutas. Resolvemos fazer o primeiro encontro de terapeutas em Sergipe. Foi um marco, né, Edilson? E aí, fundamos a Associação de Terapeutas de Sergipe, mas um grupo de São Paulo, eu fazia parte do Terapeutas Florais, eles pediram para criar também a Associação de Terapeutas Florais. E em vários estados, o estatuto é comum, é o nosso, que foi passado para lá. E em 2004 fundamos o Sindicato dos Terapeutas, né, com a entrada do Ministério do Trabalho, e foi esse sindicato estadual que tirou a legitimidade do Sinte de São Paulo, que era nacional. Ele perdeu a jurisdição nacional por causa desse sindicato, o Sinte de São Paulo. Bom, e aí o grande momento foi esse aí, onde a quem eu agradeço, até hoje, honro, ele era deputado, presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Antônio Passo. Tá? Esse a gente tem que honrar. Ele abriu as portas da Assembleia Legislativa para a gente falar de terapias. E foi nesse momento que a gente começou a falar em reconhecimento da categoria de terapeutas e já falando da necessidade de criar um Conselho Federal para Terapeutas. Não tinha nem noção do que era isso, mas a gente já tinha. É inspiração, né? Muita coisa é inspiração. A gente já tinha essa ideia. Vamos lá. E aí, o que aconteceu? Essas associações de terapeutas florais, que pediram, né? Esse grupo aí criou a Federação Nacional dos Terapeutas Florais. O presidente, a gente decidiu que seria
um menino que morava em Brasília, José Joaci, ele trabalhava no Itamaraty, então ninguém melhor para assumir a presidência da FENAFLOR do que ele. Eu fiquei como vice, embora todo o movimento não nosso, né, o pessoal queria, disse, não, mas ele que mora lá vai ficar mais fácil. E assim aconteceu. Só que um ano e meio ele renunciou, porque ele foi para os Estados Unidos desenvolver um trabalho, e quem entrou? Eu. Aí começou a jornada. O que é que eu ia fazer? Não sabia, não tinha nem noção. Eu passei um mês em Brasília quando fui assumir, aí saí catando tudo. Estéreo, gabinete, deputado, escambau, levando a ideia que tinha criado a federação e que a gente precisava de apoio. Fui jogando em tudo que era lugar, né? E, hum, e nesse período a gente participou de tudo que era evento. O resultado disso foi que o senador Cristóvão Buarque nos chamou. No dia 20 de fevereiro, ele reuniu a equipe técnica do Senado para entender o que, é que a gente queria, porque a gente já pedia no estatuto a, não só a terapia floral, a gente já tinha alterado o estatuto, a gente queria reconhecimento de todas as terapias. Foi assim que aconteceu, porque eu entendi, nesse período que eu fui assumir, que você trabalhar só por uma categoria, uma técnica, que é o que tanto fazem hoje. O que é uma técnica reconhecida? É você tirar a pediatria da medicina para regulamentar ela sozinha. Tem cabimento? Não tem lógica, mas até hoje ainda tem cabecinhas duras que acham que deve ser assim. E tem deputados aí reconhecendo terapias individualmente. Teve a musicoterapia agora, estética, alguma coisa assim, que foi reconhecido, né? Onde que vai cair isso aí? Enquanto que a FENAT, em todos os nossos momentos, a gente pedia a regulamentação do terapeuta, todas as terapias, para ninguém ficar de fora. E lá está escrito, e as que viessem, porque surge muita coisa ainda, né? Então, dessa reunião, a equipe técnica do Senado, o Ministério da Saúde, que participaram, saiu uma nota técnica, mas também muita coisa ali não vai. Só acontece para mostrar lá no site da Câmara e fica ali mesmo. Não é assim? Vamos lá. Gente, eu sei que está cansado, mas depois vocês vão ver isso de novo. Aí, em 2007, acontece uma coisa extremamente importante para a gente, né? Nós havíamos elaborado o projeto de lei para a Câmara e um deputado da Paraíba, deputado Luiz Couto, ele, muito amigo, resolveu entregar. A gente mandou o projeto para ele, mas ele era da Comissão de Constituição e Justiça, passou para Luiz Erundina, que foi quem criou a CLP, né? Comissão de Legislação Participativa, que recebe as demandas da sociedade. Ele passou para ela, só que nesse período eu também, ela até entrou em contato, eu mandei o projeto de lei para ela, mas conversava muito com aquele Alberto Moreno, José Alberto Moreno, da FENAMAN. Ele me pediu o projeto, eu passei também, ingênua, né? Ele aí entregou a um deputado, o deputado Leonardo Monteiro, e Leonardo deu entrada na frente da Luísa Erundina. Foi quando aconteceu ele, né, convocou esse encontro, o primeiro não é encontro, a audiência pública, e a Luísa Erundina disse, bom, esse projeto está comigo também, então vamos marcar uma outra reunião, chamar todos os interessados na área, né, para a gente discutir melhor. E aí foi quando juntou os dois projetos. Seguindo. Em novembro aconteceu o segundo momento, aí já tinha Ministério do Trabalho, já tinha Ministério da Saúde, o presidente do Conselho Federal de Medicina, doutora Cátia Torres, que também é do Ministério da Saúde, enfim. E nós lá. Para discutir, foi quando juntou as duas, criou o 6959, 2010, que até bem pouco tempo estava lá na Câmara tramitando. Vamos lá. Esse projeto chegou à Comissão de Seguridade. Vejam
Prestem atenção nisso. Seguridade e Família em 2013. E como relator era o Mandetta, que estava como médico. relator. Só que apareceu um deputado, Escreveu Giovanni sim. Cherini, Não vou que parar. entregou direto no gabinete, não tramitou, foi direto no Meu amigo, gabinete do Mandetta, muitos com aqui esse não outro vão saber. projeto que era só para naturopatia. Isso Então, muito, é ah, muito. E quando eu falo em good mediu, aí nós entramos com ofício pedindo uma audiência pública para tratar disso, tá? E aí a Comissão de Seguridade Social e Família entra também com requerimento, aí tratamos, foram duas audiências, uma 10 dias depois da outra. gente, médico. E aí o que aconteceu? É, O deputado Mandetta, que era o relator, ele disse: vocês têm que se entender. Engraçado, a gente já está, desde o começo, eu tenho que me entender com quem estava entrando com um projeto individual, que fique bem claro. Só que eles não queriam entendimento, eles queriam impor. Eu não sou ninguém impor nada para mim, a gente tem que conversar, né? Mas imposição. E aí morreu, ficaram os dois engavetados. Aí foram projetos criados também no período. Só que, assim, prefeito, preste bem atenção nisso. Qual é o grande problema desses parlamentares quando criam projetos individuais? Dividem a categoria. Um cria para uma coisa, outro cria para outra, né? Schariner, ele é, como é que chama? Aquele que mais tem projetos. Só que ele bota, tira, bota. Então, esses parlamentares, eles precisam, eu estou aqui falando para ele mesmo, precisam prestar atenção nisso. Antes de receber um projeto, né, verificar se tem outros e a pensar. Chamar as entidades, eles não fazem. Óbvio que é por questões políticas, questões eleitoreiras, isso é normal, né? Mas precisa repensar nisso agora. Tem muita coisa por aí, está sendo criado um conselho em cada esquina, no campo da educação, sendo criada uma faculdade em cada esquina. Precisa rever isso. Como, eu não sei, mas Deus está aí, ele vai conduzir. Se eu não estar aqui à toa. Pode passar. E aí vem outro projeto, porque o da Câmara estava lá, está lá engavetado. Aí vem um projeto em 2017, um dos congressos que nós fizemos, né? Tivemos na mesa a deputada Érica Cocai e o representante do senador Telmário Mota, que era ele que deu entrada no projeto, enfim. E tivemos até o cônsul da Nicarágua nesse evento, onde o Telmário falou para os terapeutas tal, e deu entrada nesse projeto de lei, que é o do Senado. E aqui eu quero chamar a atenção, como foi que a gente entendeu que deveria ser assim? Eu saí rodando pelo Brasil tentando entender. Era tudo misturado, acupuntura, com não sei o que lá. Era tudo misturado. E eu lembro de uma pessoa, lá no início, em 2006, ela era do Ministério da Saúde, um deputado disse assim, vai lá, para poder ver o que é que ela ia falar. E ela olhou para mim e disse, Adeilde, qual é a base dessas categorias? Aí me pegou. Tudo misturado. Naquele período ninguém sabia, nem eu. Foi quando eu saí pelo Brasil e fui começando a arrumar. Aí, o que que a gente fez? Criamos 4 blocos para colocar nesse projeto de lei que o Telmário assumiu. No primeiro grupo, seriam as medicinas, que eu juntei tudo de cada bloco desses 4. Medicina oriental, compreendendo acupuntura, auriculoacupuntura, tuinado, oim, fitoterapia oriental, moxa, tudo que tinha dentro da medicina chinesa, eu juntei tudo nesse primeiro bloco. É um projeto, não havia outro, mas foi do trabalho da gente tentar entender como fazer para organizar isso, né? Conseguimos aí. Aí o segundo, nossa, vem a medicina ayurvédica, né? Tudo que tinha dentro da medicina ayurvédica está ali. A gente deveria, a minha ideia, né, que eu já coloquei em vários lugares, seria esses 4 blocos, 4 faculdades. Esse seria o ideal. Vamos lá. Tadinho, ele está cansado. O grupo 3 é o das medicinas naturais. Aí tem uma subdivisão. A naturopatia, que compreende aquilo tudo ali. As terapias energéticas.
a terapia capilar e massoterapia. Isso é o ideal, isso que está no nosso projeto de lei do Senado. Seguindo. Deu para entender? E aí vem o terceiro grupo, né? Aqui é continuidade, né? Essa parte de diagnóstico também é coisa nova. O diagnóstico através da bioenergética, da biorressonância magnética, do diagnóstico através da língua, que isso também é da medicina chinesa, do diagnóstico através da urina, a geobiologia, iridologia, quirliangrafia, microscopia, tudo isso são diagnósticos. Quem pensou nisso antes? A gente conseguiu juntar. E o quarto seria da psicoterapia e terapias psicanalíticas e psicopedagógicas. Foi esse projeto que tramitou, mas a política derrubou os dois. Não temos nenhum dos dois mais, estão arquivados. Só que isso aqui é para a gente recomeçar. Espero que mais colegas, quem sabe, entrem na ideia, né? Então, bom, isso aí é do projeto, né? Que deveriam estar registrados. O que aconteceu com o nosso projeto do Senado? Não tem essas consultas públicas do E-Cidadania? Está tendo agora, uma da psicoterapia, não é isso? Está tendo Como agora. é o diagnóstico O através da processo é o urina? mesmo. Sabe o que vai ser aprovado? O que interessa a eles. Eu cheguei a pedir para ir lá falar com eles por causa disso, porque quando estava havendo essa consulta, era assim, um colega, todo mundo ficou antenado na época, e um colega ficou o dia inteiro acompanhando. A cada segundo vinha sim, não, 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 não. Aí vinha um sim lá. E é assim que continua. Essa é a consulta pública do Senado. Está acontecendo agora, de novo, com a psicoterapia, certo? Então, só para mostrar por que que o nosso projeto foi derrubado. É o próprio sistema. Não tem interesse na medicina natural. Continuamos sufocados, não é isso? E aí é onde vem o começo da. O começo já foi lá atrás, mas o momento mais forte das tais medicinas integrativas. Essa portaria 849 aconteceu no Rio Grande do Sul, num evento que esse deputado Giovanni Cherini faz anualmente, e o ministro, que era o Ricardo Barros, do Paraná, era o ministro na época, Cherini convidou, ele foi para o evento do Cherini, e lá o Cherini aprovou esta portaria, incluindo, lembram, essas 14 terapias, eram 14 na época, inicialmente, terapias no Ministério da Saúde para servir o SUS, entendeu? E aí começaram os problemas da gente. Depois eles criaram mais algumas e completou 29 até hoje está 29 terapias. Aonde entra o problema do terapeuta com com essa portaria? Até hoje, tá? A gente tem dificuldades com as vigilâncias sanitárias. A gente recebe muita denúncia, muitas. Ai, meu pai, cansada. Muitos pedidos de terapeuta para defender, porque estão tendo dificuldades com a liberação do alvará. Muito, o Brasil inteiro. Desde 2010 isso, mas agora intensificou depois dessa portaria. O que é que eles dizem nas vigílias sanitárias? Ah, tem que estar dentro dessas 29 terapias. E o resto vai para onde? Ninguém vai trabalhar mais no Brasil. Ah, meu Deus, eu cansei de ir. Goiás, Bahia, Mato Grosso, então, não fui, mas eu entrava direto em contato, defendendo, e aí o terapeuta era liberado. E isso é uma coisa que até hoje continua. Denúncias, né? Denúncias também. Ali tem um que tem consciência disso, é lá de Goiás. E essa é a nossa realidade, que ninguém sabia. Isso que a gente está vivendo ainda hoje. Então, vamos lá. Por favor, volte. Uma coisa importante é sobre essa audiência pública em Rondônia, que houve há uns 3 anos.
Lá, a Agevisa do município, do estado de Goiás, né? A Agevisa resolveu fazer uma. Eu já tinha recebido uma denúncia, defendi de um terapeuta que fecharam a clínica dele. Ok, aí a gente defendeu, liberaram. Essa foi melhor ainda, né? A Agevisa mandou uma circular para todos os municípios proibindo a atuação do ozonioterapeuta. Aí eu não conversei, não. Eu entrei em contato com o deputado presidente da Assembleia e pedi uma audiência pública, e ele deu. Foi muito interessante. Aí lá eu fui mostrar. Aí, inclusive, a gente propôs, né? Se existe alguma coisa que precise de ser combinada, o que é que o terapeuta pode, vamos fazer isso. Porque tem muito ozonioterapeuta no Brasil, e lá em Rondônia, demais, tá? E aí eu disse, se não resolverem isso, né? Porque todos estavam proibidos através de uma circular. Se não resolverem isso, eu vou entregar no Ministério Público. Até hoje todo mundo está trabalhando ainda, tá? E é assim, gente. Mas por quê? Porque não somos regulamentados. Aí vamos para frente agora. Aí é onde eu quero que vocês fixem bem isso aí. Nós somos dessa medicina hipocrática, que o Fermín Cabral tentou, não conseguiu, infelizmente ninguém levou isso para frente, né? Já deveríamos estar com a regulamentação. Vem a galênica, sufoca a hipocrática, e vem essa terceira via, que é o que está acontecendo hoje no Brasil, através do Ministério da Saúde. Entendeu, prefeito? Essa é a situação. Então, o que é que a gente precisa? Primeiro, que os terapeutas tomem consciência disso e lutem pela retomada da nossa raiz. Está todo mundo solto aí, ninguém sabe o que, que vai fazer, né? Aparece um prefeito que joga lá uma lei e tal. Isso, eu fiquei tão feliz, você não tem nem noção. Inclusive, lá na lei está escrito Federação Nacional dos Terapeutas. Nossa, isso aí para mim. Mas é um ou outro. Mas cabe a nós. Eles têm um papel, mas o nosso é o principal. De entender isso, se valorizar, retomar essa raiz aí, que está sufocada até hoje, para que a gente possa, então, dar força para eles e a gente chegar a essa, pelo menos, a regulamentação. Pode passar. E aqui eu finalizo. Eu espero que vocês tenham entendido. Coloco a palestra à disposição, quem quiser entender melhor, tirar dúvidas também, enfim. Aí, o que é minha mensagem? Que a luz se faça para a categoria de terapeutas, começando pela cura de si mesmos. Esse é o primeiro. A gente tem que curar, tem que reconhecer essa história e assumi-la de novo, tá? Digamos, pela segunda vez, porque Cabal foi quem tentou a primeira, né? Fermín Cabal. E que a ordem e o progresso se estabeleçam nos poderes políticos. Eu vou mandar para todos, para ver se eles. A maioria não vai entender porque ele quer o eleitorado. Ele está pouco se lixando, a maioria. Tem muitos novos, que é a nossa esperança. Mas os antigos não estão preocupados, não. E que a paz se estabeleça no nosso planeta. Só vai se estabelecer quando a gente tiver ela aqui, nós. Aí vai gerar uma egrégora. A gente assumir o nosso papel, aí a gente vai estar ajudando o planeta também. Muito obrigada.